Bom, pessoal, tudo bem? Meu nome é Anderson e mais uma vez nesse canal a gente vai bater um papo. Por favor, compartilhe a experiência de vocês, algo que vocês tenham passado, uma experiência parecida ou alguma reflexão. Fique à vontade para interagir. Deixe seu comentário. Muito obrigado. O assunto é o futebol e a liberdade. Às vezes eu fico pensando como eu explico para alguém aquilo que eu entendo, mas dentro do limite dela. Como eu adapto as minhas palavras e ao contexto de um jeito que a pessoa realmente consiga entender, ou pelo menos compreender o mínimo daquilo. Imagina que você, como todo mundo, tem suas limitações, né? E uma de suas justamente é essa, não conseguir chegar a um consenso. Eu vou te contar uma história, né, sobre o Jorge, que é um exemplo, é um cara desses, né? Ele é focado, mas ele é muito bom em assuntos específicos, né? E um deles é, claro, o futebol. Tudo que envolve futebol para ele é incrível. A bola, os bastidores, jogadores, uniformes, aquela contratação do momento, aquela notícia, aquele boom, né? É impactante para ele. Tudo é impactante no que refere a futebol. Um dia no Maracanã, ele vendo o jogo do Flamengo, Jorge ele pensou assim: caramba, olha quantos milhões esses caras ganham por cada jogo e como deve ser viver com esse dinheiro todo. Olha, ele começou a viajar ali naqueles pensamentos. Aí ele chegou em casa e Jorge ficou curioso. Abriu o Instagram do Gabigol e viu o jogador viajando para o mundo todo, como se não houvesse amanhã, viajando país a país, lugares luxuosos, experiências que Jorge nunca nem sonhou. Depois ele viu uma reportagem no Extra sobre o Gabigol, falando assim: Gabigol dirigindo uma Porsche vermelha enquanto curte uma folga. Aí ele pensou assim: quantas folgas eu tive na minha vida? Raramente eu tenho folga. Aí ele veio um estalo assim na mente dele: tá aí, eu preciso de um carro, né? Todo aquele ambiente que ele viu naquela reportagem, naquela imagem do Extra, naquela foto, o Gabigol no volante, com aquele volante lindo, com aquele carro maravilhoso, carro esportivo, né? E aí ele passou por dentro dele. Aí um certo dia ele foi conversar com uma amiga Ana, né? Aí a Ana ouviu tudo com atenção, ele explicou. Aí Jorge falava com um brilho nos olhos, como se a Porsche fosse a porta da entrada para outro mundo. Por dentro, a Ana pensava: como eu explico para ele a ingenuidade de ter aquele carro esportivo, de querer aquilo? É muito ingênuo. Sendo que ele nem conseguiu e nem consegue comprar ou manter sequer um carro mais simples, como um Uno. Aí ela não quis cortar logo de cara, né? Foi inteligente da parte dela, mas ela soltou uma frasezinha tentando trazer um pouquinho de leveza e um pouquinho de sarcástico. Ela falou assim: amigo, se você quer jogar na seleção, tem que estar primeiro na várzea, que é onde os jogadores começam, né? Aí Jorge riu-se, meio sem graça, não entendeu a ironia, mas viu que era ironia, mas não entendeu o porquê daquilo. Aí Ana tentou de novo. Eu tô de zoação, amigo. Mas falando sério, tu já pensou o quanto o Gabigol ganha para manter aquele carro? O seguro, IPVA, manutenção. É o outro mundo, não é? Aí o Jorge começou a entender e murchou. E se sentiu ameaçado, né? E como se a Ana estivesse duvidando da capacidade dele de chegar lá. Aí ela percebeu o rosto dele e falou assim: amigo, relaxa, não precisa me responder. Jorge mudou de assunto e encerraram a conversa ali e ficou um vácuo, um silêncio estranho. Aí Ana se levantou, fingindo que estava com fome, e ela falou assim: vou para casa, daqui a pouco eu como. Aí Jorge falou: senta aí, tem um lanche pra gente, topa? Aí ela topou, ficou ali. Sentaram na varanda, Jorge abriu um pacote de dois hambúrgueres e colocou uma latinha gelada do lado. A Ana se sentou, respirou e entendeu. Ele estava reativo. Naquela situação ali, ele estava aparentemente é, aberto para conversar, mas ele ainda estava reativo. Realmente, se ela falasse alguma coisa, qualquer coisa ali, pudesse talvez gerar uma reação ainda mais negativa nele e ficasse mais reativo ainda. A resposta dele não seria agradável. E não, ou seja, ele ficaria na defensiva, sempre se defendendo, né? Ela sabia, agora não é hora de convencer, é hora de eu me conectar.
Esse é o ponto, que foi muito perspicaz nesse ponto em que a Ana começa a brilhar. Ela respirou fundo, buscou se concentrar em formas de como se conectar com ele. Ela lembrou sobre uma coisa chamada espelhamento emocional. Ela buscava estar do lado dele, buscou perguntar para entender o porquê que ele queria tanto aquilo. Aí ela foi assim, reparando e perguntou assim, bem suave: Jorge, eu posso te fazer uma pergunta? Aí ele dá uma aberturazinha, aí ela fala: O que você sente quando você vê o Gabigol naquele carrão? Tipo, não só o carro, ele lá dentro dirigindo, qual é a sensação? Jorge mordou, como estava mastigando ali, mordendo, e pensou e respondeu: Ah, sei lá, parece que venceu, sabe? Que tá vivendo mesmo, que é livre. Aí a Ana começou a sentir, caramba, respeito muito esse sentimento. Aí ela fala assim pra ele: Entendi, parece liberdade, né? Tipo, conquistar o mundo. Aí ele concordou, né, com a cabeça e ficou. O olhar ficou um pouquinho distante, como que vê uma ideia, né? Ele começou a pensar em um monte de coisas. A Ana usou uma âncora positiva, ela conseguiu realmente gerar uma conexão com ele, né? Aí ela meio que usou uma técnica para se conectar com ele, né? Aí ela falou assim, basicamente, engraçado isso, tem gente que sente a mesma liberdade quando viaja de mochila, né, os famosos mochileiros, quando abre o próprio negócio, um empreendedor, caramba, se sente nessa liberdade. Eu não dependo de ninguém, agora tenho meu próprio negócio. Ou até quando paga todas as contas, por exemplo, a gente que é salariado, e aí sobra um dinheirinho para cervejinha, para alguma coisa, para um passeio, aí a pessoa se sente livre, sabe, naquele momento. Ela parou de falar do carro que era sensível para ele, que tem a ver com aquilo que ele mais ama, que é o futebol. Aí ressignificou o símbolo, né? A liberdade ficou mais amplo. Jorge começou a refletir que talvez não tivesse a liberdade, não fosse preso a quatro rodas ou a ter exatamente com aquilo que o jogador Gabigol tem. Então Jorge ficou em silêncio e ela soltou com carinho, sem pressão, uma seguinte frase: Talvez você esteja buscando nem seja nem um carro, mas uma sensação. E é isso, meu amigo. Dá para alcançar de vários jeitos, de várias formas. Se quiser, eu te ajudo a planejar um caminho para isso. Aí ela pegou no ponto, chave. A sensação, o propósito que leva ele a querer aquilo que ele quer. Não só o objeto em si, não só o fato de você ter poder, mas a sensação que você vai ter de liberdade, né? Trazendo aqui aquilo que aprisiona muito o Jorge e muitos de nós, né? A gente tem muitas limitações, já seja financeira, que a gente vê alguém vencendo na vida e a gente se espelha neles. Só que às vezes está muito distante financeiramente, a gente não tem condições de comprar, então a gente acaba sonhando, pensando em muitas coisas, em muitos lugares que a gente poderia chegar, mas às vezes a gente não olha que a gente, dentro dos limites das coisas que a gente tem, a gente pode construir um caminho feliz, alcançando algumas certas liberdades e talvez até chegando lá no nível do Gabigol, mas não exatamente daquele jogo, da forma dele, né? Que é jogar futebol, ser um jogador, um cara extremamente talentoso no futebol, mas explorar algum talento que te leve a alguns lugares que te traga essa mesma sensação, ou até melhor, às vezes na sua jornada você se encontra. E é isso, essa é a reflexão de hoje. Muito obrigado por ouvir. Mais uma vez, deixe a sua reflexão também no comentário, interaja comigo aí que eu vou responder. Eu agradeço aí por esse tempo. Um abraço a todos vocês. Curta e se inscreva no canal. Um abraço. Tchau, tchau.